Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos juntos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, entramos no contexto da Palavra de Deus, onde nós acompanhamos os discursos do Reino de Deus feitos em forma de parábolas. Então daqui para frente nós vamos acompanhar muito Jesus fazendo comparações. O Reino de Deus é como isso, o Reino de Deus parece-se aquilo, o Reino de Deus se assemelha a tal realidade. E hoje, nosso Senhor, que usa situações cotidianas para transmitir a verdade do Evangelho, fala sobre esta realidade do semeador, uma realidade agrícola. Meus irmãos, minhas irmãs, a primeira coisa que a gente precisa notar que o semeador é o próprio Deus, que semeia a palavra em nossos corações e de forma abundante. Repare que ele joga sementes em terrenos que nós hoje olharíamos e falaríamos, por exemplo, mas para que ele desperdiçar tais sementes em tal terreno, se eu sei que ali não vai dar frutos, né? Com uma cabeça bem racional, claro que na produção de alguma coisa a gente vai pensar assim, mas Deus não. Sendo o semeador Deus que semeia o seu amor, ele joga essas sementes com abundância. Ele tem no seu coração de que o que der, deu. E quanto mais der, melhor ainda. Mas ele faz a parte dele de semear a sua palavra. Então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer os momentos que Deus está plantando as sementes da fé e do amor nas nossas vidas. Veja, pode ser através de uma conversa, pode ser através de uma leitura, uma experiência do dia a dia, através desta palavra que é lida cotidianamente aqui no nosso canal do YouTube. Não sei. Repare então que o Evangelho fala de quatro tipos de solos distintos, os quais a semente cai, e cada um, meus irmãos, representa diferentes respostas à palavra de Deus. Então, um terreno, uma semente caiu à beira do caminho, em solo pedregoso, entre os espinhos e, por fim, na boa terra. À beira do caminho, meus irmãos, a semente é comida pelas aves. Aqui nós precisamos examinar se há áreas da nossa vida onde nós ficamos fechados para a mensagem de Deus. Talvez seja um ceticismo, ou seja, eu tenho dificuldade em crer. Talvez sejam as distrações que me impedem de crer na palavra, distrações que me impedem de focar naquilo que é essencial, que a palavra está me ensinando. Eu até ouço a palavra, mas a distração é tão grande que eu não levo nada para minha casa. O solo pedregoso, aqui a semente brota rapidamente, mas não tem raiz e logo ela seca. Meus irmãos, neste ponto nós precisamos avaliar a nossa fé, que pode ser superficial. Busque, neste caso, aprofundar as suas raízes através da oração diária, o estudo da Palavra de Deus, a participação nas missas, o estudo do catecismo. Meus irmãos, tem tanta coisa boa na internet hoje em dia da Igreja Católica, da nossa querida, amada Igreja Católica. Pregações do Padre Christian, pregações do Padre Paulo Ricardo, do Frei Gilson, catequeses do Frei Gilson, catequeses de Dom Henrique Soares. Tem este canal do YouTube que medita a Palavra de Deus diariamente. Meus irmãos, são tantos meios que nós podemos aprofundar a nossa raiz, a raiz da fé em Deus, para não sermos superficiais. A outro terreno é o terreno cheio de espinhos, que a semente é sufocada por estes espinhos. Aqui nós precisamos identificar as preocupações e ilusões, como está no Evangelho, as ilusões das riquezas, que podem estar sufocando a nossa fé. Ou seja, nós precisamos
simplificar a nossa vida, priorizar o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos criando tantas coisas e a ilusão das riquezas não é somente do dinheiro, mas de posses, de cargos, de imagens que eu quero passar para o outro, de tantas coisas que eu vou carregando na minha vida, que neste carregar tantas coisas, tantas ideias, eu esqueço que o principal é estar com a palavra de Deus. Então veja o que está sufocando a fé na sua vida e abra mão disso, corte isso, para que a sua fé possa crescer e germinar. E por fim, a boa terra, onde a semente frutifica e produz frutos em abundância. Neste ponto, nós precisamos o quê? Cultivar um coração aberto e obediente à palavra de Deus. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, uma pregação, uma homilia, e como eu disse no domingo, quem estava aqui no domingo à noite, aqui em Doverlândia, eu usei o exemplo de as pessoas torcem o bico, as pessoas às vezes não gostam, mas por quê? Porque talvez estão fechadas à palavra de Deus. Então, cultivar este coração receptivo é dizer: Senhor, abre o meu coração para acolher a Tua palavra e receber a Tua verdade. Quando eu faço isso, praticando inclusive também atos de amor, de misericórdia, de justiça, eu permito que a palavra de Deus frutifique na minha vida. E aqui está o ponto: a abertura à palavra, prática da minha fé, e assim os frutos vão acontecer. Meus irmãos, acontece que o crescimento das sementes também é um processo gradual e muitas vezes é invisível, é demorado. E por isso nós precisamos o quê? Ter paciência conosco mesmos. Nós precisamos reconhecer que a transformação e o crescimento em Jesus Cristo leva tempo, leva perseverança e também tem que ter consistência. Não adianta eu falar converti e não continuo. Calma, meu irmão, o processo é lento, é gradual. Você talvez não está no ponto que você gostaria de estar na sua fé, mas persevere na sua fé para que a semente possa crescer. Qualquer semente demora um tempão para nascer. Então, persevere na sua fé. E aí Jesus conclui a parábola dizendo que quem tem ouvidos ouça. Parece óbvio, mas nosso Senhor quer destacar que ouvir a palavra de Deus é o primeiro passo para colocar esta palavra em prática, o que é essencial para produzir frutos. Então, se eu não ouço, se eu não abro os meus ouvidos à palavra de Deus, como é que eu vou receber a palavra? Essa palavra vai ser plantada, vai germinar e dar frutos. Então, em primeiro lugar, é ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos nos comprometer a não apenas ouvir, mas também viver o que Jesus ensina, participar ativamente da nossa fé, da nossa igreja, viver os momentos que são propostos, buscar o perdão dos pecados, adorar o Senhor, estudar um pouco mais sobre a nossa fé católica, e isso nós vamos, inclusive também buscar maneiras de servir o outro. Isso nós vamos permitindo com que a palavra de Deus cresça e germine dentro de nós. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você estar aqui. Estamos na reta final aqui da minha permanência com vocês em Doverlândia. Fui transferido para Bom Jardim de Goiás. Então peço suas orações por mim, por nossas comunidades aqui em Doverlândia, também o pessoal de Bom Jardim que já está me ouvindo. Rezemos uns pelos outros. Queridos, aqui em Doverlândia amanhã nós temos a adoração Santíssimo Sacramento. Vamos participar às 18 horas. Vai ser um momento bonito, um momento cantante, um momento de louvor. Então eu te convido às 18 horas na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus. Nós vamos cantar o rito, nós vamos cantar na adoração, mas o Santíssimo estará exposto a partir das 13 horas. 13 horas, exposição, 18 horas, o nosso momento de louvor, em seguida a bênção e a celebração da Santa Missa às 19 horas. Rezemos agora juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.